Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de administração de serviços. Na aula passada, nós falamos sobre o histórico da administração de serviços e também falamos sobre a importância do papel do cliente dentro da construtora, dentro da instituição, dentro da empresa. Então, nós vimos, né, fazer uma rápida revisãozinha aqui da aula passada. Nós vimos que um cliente satisfeito é o melhor marketing para a sua empresa. Então, a administração tem que se preocupar com a posição e o papel do cliente dentro da organização. Nós vimos também que um cliente satisfeito, né, ele compartilha a experiência positiva que teve com a sua empresa, pelo menos com 4 pessoas. E um cliente insatisfeito, ele vai compartilhar essa experiência negativa com pelo menos 11 pessoas. Mas isso, como nós vimos no passado, porque hoje, né, no nosso presente, um cliente insatisfeito, ele pode publicar no Facebook, ele pode publicar num grupo de WhatsApp, uma insatisfação com a obra, uma insatisfação com o empreendimento que você entregou, com o seu atendimento dentro da construtora que você trabalha, ou o seu atendimento como tecnólogo, como técnico. Então, o cliente insatisfeito hoje, ele multiplica essa informação da insatisfação com muito mais pessoas, né? Ou seja, num grupo, numa rede social, numa página, né, da internet. Então, a gente tem outros canais hoje que um cliente insatisfeito pode compartilhar. Então, essa preocupação, né, da empresa fazer com que o cliente viva uma experiência agradável desde quando ele procura a empresa lá no primeiro contato, procura a construtora ou procura você para fazer uma coordenação de uma obra, né, um projeto, um acompanhamento na execução, até no atendimento, acompanhamento e até depois o pós-venda, ou seja, entrega da obra, depois que entregou a obra, qual é o seu nível de relacionamento com o cliente, né? Então, depois que entregar a obra, qual é a atenção que você dá? Qual é a parcela de atenção que você tem com esse cliente no atendimento do chamado de manutenção, no atendimento, né, de chamados para verificar a questão de garantia, tá? Então, esse cliente tem que ter uma experiência agradável durante todo o processo de compra. E aí nós vimos que algumas ferramentas são utilizadas para que essa administração de serviços seja eficaz. Então, a gente tem lá os 4 P's da administração de serviços. Então, nós temos aí o perfil, o primeiro P, perfil da empresa. O segundo P são os processos. O terceiro P é o produto em si, ou seja, a obra. E o quarto P, pessoas. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os 4 P's da administração de serviços, tá? Todos esses elementos, né, o perfil, processo, produto e pessoas, eles devem estar integrados e também estruturados com base no planejamento estratégico da empresa para atingir suas metas. Então, todos eles devem estar ligados sistematicamente, um dependendo do outro e um auxiliando o outro no processo geral da empresa, ou seja, na organização, no planejamento estratégico dessa empresa para que ela possa atingir suas metas. Então, nós vamos começar a falar agora do primeiro P, que é o perfil. Então, o perfil da empresa e do seu público-alvo. Então, é necessário identificar e ter claro qual o seu tipo de negócio. Para quê? Para saber o que ele realmente tem capacidade de oferecer ao consumidor. Então, identificar qual é o seu perfil, qual que é o tipo de negócio que ele trabalha dentro dessa construtora, né, dentro dessa empresa, para saber o que ele realmente tem capacidade de fornecer, né, de oferecer ao consumidor. Só que se ele não souber também qual é o seu público-alvo, como que ele vai preparar, né, e ter claro o tipo de negócio sem saber qual é o seu público-alvo? Então, quando a gente fala sobre o perfil, o primeiro P, a gente fala sobre o perfil da organização, o perfil da empresa e também qual é o seu público-alvo, quem ele vai atender, para ele identificar o que ele vai oferecer para esse público-alvo. Então,
é de extrema importância que os colaboradores, toda a organização, quem trabalha, os prestadores de serviços que são fidelizados, né? Então, os colaboradores da empresa, dessa organização, tenham conhecimento dos planos e das metas de negócio e ainda estejam cientes do perfil da empresa. Então, a importância de todos os colaboradores saberem qual é o perfil da empresa que ele trabalha, o que a empresa que ele trabalha oferece para o cliente, quais são as prioridades dessa empresa que ele trabalha, dessa organização, dessa construtora, para que possa ser oferecido algo para o cliente. Se eu trabalho numa organização, numa construtora, numa empresa, seja ela de, sei lá, ramo de materiais de construção, ou ramo de atendimento ao público, ou prestação de serviços, se eu trabalho, eu preciso saber qual é o perfil da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Porque eu, como funcionário, eu sou parte da empresa, eu preciso ter ciência disso. Então, por exemplo, definição do subsetor da empresa construtora e também do tipo de cliente que ele pretende atender. Mas assim, professora, como assim definição de subsetor da empresa? Né? E qual que é o tipo de cliente que ele pretende atender? Construtora constrói obra, construtora não é construtora? Não estou entendendo. Então, eu vou explicar para vocês agora o primeiro passo dos 4 P's da administração de serviços, que seria, né, o perfil, como é essa definição do subsetor da empresa, e a gente vai comparar algumas empresas para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Por exemplo, nós temos aqui a definição do subsetor. A construção civil, ela atua em 3 subsetores. Então, quando a gente fala da construção civil, a gente entende que ela trabalha em vários, né? Ela tem trabalhos em vários segmentos. Mas nós temos 3 subsetores, que são os 3 subsetores nos quais esses segmentos se subdividem. Então, nós temos o subsetor número 1, que é edificações, tá? O subsetor número 2, que são obras de drenagem, e o subsetor número 3, que são obras de pavimentação e também de artes especiais, né? Monumentos, pontes, pavimentação, o subsetor número 2, que é a drenagem, que a gente vê aí um outro tipo, né, de trabalho dentro da construção civil, e o primeiro, que é o subsetor de edificações, que é aquele que a gente trabalha, que é o setor no qual a gente pode construir edificações, né, de vários tipos. Então, quando a gente define o subsetor da empresa e o tipo de cliente que ele pretende atender, a gente fala que o subsetor que a gente trabalha nesse caso aqui é edificações. O que tem dentro ainda da edificações? Dentro do subsetor de edificações, nós podemos construir, por exemplo, obras privadas, residenciais. Só que essas obras privadas residenciais, ou seja, particulares, né, obras particulares residenciais, a gente pode construir unifamiliar ou multifamiliar, ou seja, para uma família ou um prédio para várias famílias, né? E essas obras, né, privadas, residenciais, ou unifamiliar ou multifamiliar, podem ser também horizontal ou vertical, pode ser casa, né? Casas térreas, ou podem ser, no caso, prédios, né? No caso, verticais, aí a gente tem de vários andares, ou pode ser também ainda podem ser subdivididos em classes, classe alta, classe média, classe baixa. Então, definir o meu subsetor, no caso, edificações, para esse primeiro tópico aí, uma obra privada residencial, você precisa informar, você precisa definir para a sua organização e também para o público que você atende. Peraí, é uma obra privada, eu construo, o tipo de obra que eu faço é residencial, mas é o que? Residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, é condomínio, eu preciso informar se é uma obra, se são obras, né, edificações horizontais ou são edificações verticais, e qual que é o tipo de perfil do meu cliente. Eu atendo a classe baixa, eu atendo a classe média, eu atendo a classe alta. São informações que eu preciso ter como no meu cartão de visita, né, na minha organização, definidas.
informações que precisam estar definidas para que eu possa programar metas e definir também qual é o tipo de produto que eu ofereço. Ainda dentro do subsetor de edificações, eu tenho o segundo tópico, que também pode ser um tipo de edificação que eu possa oferecer dentro, né, um tipo de serviço que eu possa oferecer dentro da minha construtora. Eu construo obra privada comercial. Então, é o comercial varejo, atacado, é a obra hospitalar. Qual que é o tipo de obra, né, privada que eu faço aí comercial? Aí nós temos um terceiro tópico que também pode ser encaixado aí dentro de um perfil, né, e definição de subsetor dessa empresa construtora. Então, eu tenho obra, no terceiro tópico, obra pública residencial. É unifamiliar, horizontal, vertical, são casinhas populares, é condomínio, é uma obra vertical, ou seja, são predinhos populares, né? Então, obra pública. E no quarto tópico eu tenho aí, se é obra pública hospitalar, se eu construo, se o meu foco é escola, se meu foco é órgão público. Então, na verdade, definição do subsetor da empresa construtora e o tipo de cliente que ele pretende atender, eu preciso classificar dentro de qual subsetor da construção civil eu estou, né? A minha empresa atua, o meu serviço é executado, é na edificação, é na drenagem, é na pavimentação e obras de artes especiais, e dentro desse subsetor, eu preciso identificar e eu preciso descrever também qual é o perfil da obra, o perfil do cliente que eu vou atender. Se eu sou uma construtora especializada em que área? Em construção de hospitalar, em obra hospitalar, ou eu só faço obra pública escolar, ou órgão público, né? Órgão público e escolas, eu sou especialista em escola, porque cada tipo de obra vai tratar de uma legislação, vai tratar de um tipo de especialidade da minha mão de obra, um tipo de aperfeiçoamento de equipamentos, eu vou ter um tipo de equipamentos, então cada tipo de obra vai ditar qual é o perfil da minha empresa e o tipo de cliente também que eu vou atender. Quando eu falo de perfil, vamos dar um exemplo aqui agora de uma empresa que todo mundo conhece, que é a empresa MRV Engenharia, que se solidificou aqui em Cuiabá, e a gente vê que aqui na nossa região e em todo o Brasil ela vem se destacando pelo tipo de obra que ela constrói, que ela executa, e também pelo sistema, né, pela administração de serviços que ela tem. Então, vamos definir aqui juntos o perfil da MRV, que é um perfil que a gente conhece, né, de edificação, é uma edificação padronizada, a gente pode perceber que onde a gente vai, pode ser aqui em Cuiabá, pode ser lá no Nordeste, pode ser no sul do Brasil, onde tem obra da MRV Engenharia, a gente reconhece, porque ela tem uma obra padronizada, ela tem um padrão nas obras que ela executa. Então, ela tem ali apartamentos pequenos, a gente pode observar nessa planta baixa que eu trouxe para vocês de um apartamento da MRV, a gente tem a sala de estar, que é integrada com um jantar, com uma mesa pequena, que também é integrada com uma cozinha, e a cozinha também é integrada com uma área de serviço. Então, nessa primeira parte dessa unidade, dessa planta baixa aqui, ó, que eu trouxe para vocês do lado esquerdo, a gente tem um módulo com a sala, a parte de jantar, que é integrada com a cozinha, já é a área de serviço. Quando a gente vai para a área íntima, nós temos 2 quartos sendo atendidas por um banheiro. Então, são apartamentos pequenos, tá? Apartamentos, são obras verticais, apartamentos pequenos, e que a gente vê aqui, ó, o perfil dela, dentro da construção civil, ela está no subsetor de edificações, ela executa obras residenciais, como a gente sabe, são obras multifamiliares, ou seja, para várias famílias no mesmo empreendimento, e são obras verticais. E o público-alvo é o público de renda média, né? E também que está ali na necessidade do primeiro imóvel, que sonham com o primeiro imóvel, primeira casa própria, né? Primeiro imóvel próprio. E tem aí apartamentos com área de 40 a 60 metros quadrados. Essa planta que eu trouxe para vocês é de 40,30 metros quadrados, que a gente pode observar aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês. Então, a MRV, ela investe num padrão de imóvel, de obra, que
Qualquer funcionário que ela tiver lá no Nordeste e quiser vir para Cuiabá, consegue trabalhar. Por quê? Porque são obras padronizadas, tá? Então, a gente define aqui o perfil de uma construtora que nós todos conhecemos, tá? E que está aí solidificada no mercado. Aí a gente vê agora um outro perfil de uma outra construtora, que a gente também conhece, que é a construtora Plaenge. Então, a Plaenge, ela é conhecida por empreendimentos também de origem, de ordem vertical, e que aí diferencia no tipo de padrão e também o tipo de cliente que ele atende. Então, comparando uma planta baixa que a gente acabou de ver da MRV com o padrão, né, da planta baixa aqui de um edifício da Plaenge, que a gente pode observar, a gente vê aqui que, por exemplo, nesse apartamento, nós temos um elevador privativo. Então, o proprietário, quando adquire, né, um imóvel desse, da construtora Plaenge, que aqui no caso é classe alta, ele sobe, ele desce num elevador, desculpa, só para o hall de entrada do apartamento dele. Então tem o home office, tem lavabo, tem uma sala ampla, tem uma cozinha ampla, com uma área de serviço separadinha com banheiro para funcionários. Nós temos também a integração com um gourmet, esse gourmet também integra com uma sacada ampla. A gente tem uma sala de televisão bem ampla também, uma área íntima, que temos aqui 4 suítes, sendo que, né, a gente tem aí 3 quartos grandes com espaço de closet, né, sendo que são 4 suítes, sendo que a última aqui na direita é uma suíte master. Então, a diferença de padrão, né, de perfil e de tipo de cliente que a Plaenge atende. Então, a gente vê aqui, o perfil da Plaenge também está dentro da construção civil, no subsetor de edificações, tá? Também constrói obras residenciais multifamiliares. Até esse ponto, o perfil dela é idêntico da MRV, porém, né, também aqui com vertical, porém, o público-alvo, ele é diferenciado, é para uma renda alta. Então, a gente viu aqui um apartamento que tem em torno de 400 metros quadrados, tá? De área privada. Quando a gente discute sobre o perfil e esse público-alvo, a gente define também a imagem dessa empresa no mercado, tá? Então, quem vai procurar a empresa Plaenge são pessoas que têm uma renda alta, que têm condições de comprar, adquirir uma obra feita pela Plaenge. E quem tem uma renda baixa, que é o seu primeiro imóvel, não vai procurar a Plaenge, vai procurar uma outra empresa, no caso a MRV, que já tem o seu perfil definido no mercado e todos nós conhecemos. Aí eu faço agora com vocês uma outra análise para saber por que, dentro da administração de serviços, a definição desse perfil tem suma importância. Então, a gente vê aqui a CX Construções, que foi uma construtora que veio para Cuiabá, ela se instalou na nossa cidade, e ela teve uma vida curta dentro da nossa cidade, né? Então, a gente tem aí 4, 5 anos, no máximo, que essa empresa ficou aqui em Cuiabá. Então, nós temos aqui, um empreendimento dessa CX Construtora, né, Construções, que nós vimos que é similar ao apartamento da Plaenge, que também tem quase, né, são 400 e poucos também metros quadrados, não me lembro agora de cabeça, mas a gente vê aqui um apartamento enorme, enorme, que a gente, né, percebe quarto de serviço, uma lavanderia ampla, a gente percebe também uma cozinha ampla, nós temos umas 4 suítes, né, 4 suítes, mais uma suíte master, tá? Uma sala de estar, uma sala de jantar toda integrada com a parte da sacada, inclusive nós temos aí um spa, né, uma jacuzzi na sacada. Então, esse empreendimento fica ali na saída para a Chapada. Quem está indo para a Chapada, do lado esquerdo, ali na rotatória, né, na saída da Chapada, nós temos esse empreendimento do lado esquerdo. Aí eu gostaria de identificar aqui com vocês. A CX Construções, além desse imóvel que a gente acabou de ver aqui, que existe ali na saída da Chapada, nós temos esse outro empreendimento aqui. Tem alguma relação de um empreendimento com o outro?
eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Analisa aqui a fachada desse prédio, e aí vocês analisem agora a fachada desse outro empreendimento. Então, nesse outro empreendimento, nós tínhamos, né, dois tipos de apartamentos, sendo que o primeiro deles, aqui à esquerda, né, é um quarto, uma suíte, na verdade, cozinha e sala de estar e jantar, e uma pequena sacada, e do lado direito, um outro tipo de planta baixa, que nós tínhamos dois quartos, né, que eram atendidos por um banheiro, aí sala de estar, né, jantar integrado, uma sacada, e a cozinha e uma lavanderia separadinha. Existe alguma relação desse empreendimento, desse segundo empreendimento com o primeiro? A única relação entre eles era que eles foram construídos pela mesma construtora. Aí nós temos esse outro empreendimento da CX Construções, que é um empreendimento comercial, que fica também ali na saída da Chapada, quase em frente ao posto Bom Clima. Então, a gente percebe esse outro empreendimento aqui, é um empreendimento de salas comerciais, de escritórios, que também não tem relação nenhuma com o primeiro, nem com o segundo e nem com o terceiro empreendimento, né? A única coisa que elas têm em comum é que essas obras foram edificadas pela mesma construtora. Então, agora a gente define aqui, ó, o perfil da CX Construções. É o perfil também da construção civil, está no subsetor de edificações, também constrói obras residenciais, porém ela também tem obras comerciais. Ela também definiu seu perfil como obras, né, multifamiliares e também obras empresariais, comerciais e também obras verticais. Público-alvo, né, renda média e alta. E aí agora eu vou tratar aqui com vocês para a gente poder comparar a influência da definição do perfil nessas três construtoras. Então, nós observamos a MRV, nós observamos a construtora Plaenge e nós observamos a construtora, né, CX Construções, que não existe mais hoje. Então, a gente tem lá a MRV Engenharia e a Plaenge, apesar de serem diferentes, né, no público-alvo delas, né, elas definiram esse perfil e definiram também esse público-alvo como estratégia. Então, elas administraram seus serviços de forma sólida, aprimorando seus padrões. Quando a gente fala da CX Construções, nós falamos o seguinte, que ela não definiu ao certo o seu perfil e o seu público-alvo. As 5 obras que nós conhecemos da CX Construções aqui na nossa cidade são completamente diferentes, diferem entre si. Então, ela não definiu exatamente, não ficou claro para o cliente, nem para o mercado, o perfil da instituição, da organização, e também não ficou claro qual foi o público-alvo que ela pretendeu atingir. Aqui eu citei para vocês 3 exemplos. Então, nós vimos da CX Construções uma obra de alto padrão, que possui uma sacada maior, só a sacada do empreendimento é maior do que o segundo empreendimento que a gente mostrou, que são, né, predinhos para renda média e também primeiro imóvel. Nós vimos uma obra comercial, né, uma obra empresarial. Nós temos também obras verticais de padrão médio, com sistema construtivo diferente desses 3 primeiros, que é o Aquila Residência, eu não consegui imagens aqui para tratar com vocês, e outros empreendimentos que eles tinham que eram totalmente diferentes desses 4 primeiros. Então, o que a gente conclui com isso? Uma empresa que define o seu perfil e define o tipo de cliente, o tipo de público-alvo, né, como estratégia, ela tem maior chance de ficar no mercado. Se você pretende ter uma construtora ou trabalhar numa construtora, a definição do perfil vai influenciar em várias coisas dentro da vida útil dessa empresa. Por exemplo, o que eu disse para vocês? Uma MRV Engenharia e uma Plaenge, em todo o Brasil, ela tem o seu perfil claro, ela tem o seu público-alvo definido claramente. E também tem tudo na organização definido para que seja feita o tipo de obra, né, que ela
identificou dentro do subsetor. Por exemplo, se eu pegar um funcionário da MRV Engenharia, que trabalha lá no Sul, e trouxer ele para trabalhar, trouxer para trabalhar aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, você pode ter certeza que o mesmo treinamento que ele recebeu lá no Sul vai ser o treinamento que ele vai receber aqui em Cuiabá. Então, se ele recebeu lá no Sul um treinamento para trabalhar com um tipo de piso, para trabalhar com um tipo de execução, um tipo de pintura, aqui em Cuiabá ele já vai saber. Então, já vai ser um treinamento válido. Se eu quiser mandar de uma obra no centro de Cuiabá para uma obra no Cochipó, você pode ter certeza que o mesmo encanador que sair do centro, de uma obra no centro de Cuiabá, ele pode trabalhar numa região, no Cochipó, que a obra vai ser o mesmo padrão, porque ele tem o seu perfil definido. Os treinamentos dos funcionários são os mesmos, os procedimentos são os mesmos, a metodologia é a mesma. Agora, a Plaenge, a mesma situação. Como o padrão é alto, ele sabe que os funcionários dele tem que ser um funcionário capacitado e treinado com expertise para poder assentar um porcelanato, para assentar uma pedra de valor alto, né, uma pedra que tem umas especificidades, para assentar esquadrias que são esquadrias automatizadas, que vão fazer instalação de ar-condicionado central. Então, o perfil da empresa é diferente, o treinamento é diferente e a expertise dos funcionários também, o nível de detalhamento, de detalhe na execução do serviço, na execução do serviço são diferentes também. Porém, o mesmo funcionário que está trabalhando num prédio na Plaenge aqui em Mato Grosso pode tranquilamente ir fazer uma obra da Plaenge em outra região do Brasil. Só que quando a gente pega a CX Construções, pelo fato dela não ter definido o perfil e nem o público-alvo, ela construiu só aqui em Cuiabá 5 obras totalmente diferentes uma da outra. Então, o que aconteceu muito nessa construtora e que contribuiu para o encerramento das atividades dela aqui em Cuiabá, pelo menos aqui que a gente tem conhecimento. Um funcionário que trabalhava, por exemplo, numa obra como aquela segunda obra que eu mostrei aqui para vocês, que era um quarto ou 2 quartos, era um tipo de piso, um piso porcelanato com um valor mais baixo, com um tipo de acabamento diferente, um revestimento diferente também. Quando esse funcionário saía dessa obra pequena, que ele recebia um treinamento, e ele ia, por exemplo, para uma obra como o Forest Hill, que é esse na saída da Chapada que a gente viu de 400 metros quadrados, esse funcionário não sabia como manusear o tipo de revestimento dessa obra de alto padrão. Ele não tinha conhecimento do que é necessário, por exemplo, para instalar uma janela que é automatizada, uma janela que tem persiana automatizada. Ele não sabia, por exemplo, como fazer para trabalhar numa obra na qual tinha tubulação de ar-condicionado central, que é diferente. Uma obra que tinha pedras que chegavam de fora do Brasil. Então, essa construtora, ela não conseguiu padronizar, definir o seu perfil, né, definir o público-alvo, e não conseguiu também padronizar os seus processos, os seus procedimentos, que é mais um P que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse primeiro P, a influência dessa definição do perfil e também do público-alvo, vai atingir também a vida útil, o tempo de permanência dessa construtora, né, o tempo ativo dessa construtora. A gente vai ver também dentro do perfil a importância aqui de conhecer a história, né, o histórico dessa construtora, dessa empresa, a origem dela, quais são as opções de serviços que ela oferece, que tipo de serviços que ela oferece que são diferenciados de outras construtoras que têm o mesmo tipo de perfil, né? Qual é a missão dela, qual é a visão dessa construtora, quais são os valores e muitas outras informações que são importantes que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente como definir. Então é necessário e faz toda a diferença, como a gente viu aí na imagem anterior, né, que nós pudemos ver a diferença da estrutura, né, dessas construtoras se manter no mercado quando elas definem um perfil da empresa, da organização e o perfil também do público-alvo. Outra coisa que é relevante saber
os tipos de cliente com os quais a empresa vai lidar para traçar as estratégias personalizadas. Por exemplo, quando a MRV define o seu perfil e o seu tipo de cliente, ela sabe exatamente com quem ela está tratando. Ela sabe exatamente qual é o nível de relacionamento que ela tem com o cliente, assim como a Plaenge. A Plaenge sabe que ela está tratando com pessoas, né, do padrão A, que não vão querer um serviço, não vão aceitar um serviço com baixa qualidade. Muito também no caso da MRV, o perfil que ela está tratando, né, o tipo de público-alvo, ela sabe que ela tem que fazer o serviço com qualidade e o nível de exigência do cliente dela. Agora, quando você tem, né, não tem um perfil definido e não tem um público-alvo definido, como essa última construtora que a gente viu que não se manteve no mercado, não era da mesma forma, ela não tinha como traçar uma estratégia personalizada, por quê? Porque ela não tinha um perfil de cliente definido. Então, o conhecimento do público-alvo não pode ser uma informação apenas dos gestores, deve estar bem claro para todos na empresa. Então, é o seguinte, o rapaz que está lá fazendo um rejunte, né, fazendo uma pintura dentro de um apartamento, seja ele padrão A, o padrão B, o padrão C, né, o alto, médio e baixo, esse funcionário tem que saber o tipo de cliente que vai comprar esse apartamento e que ele tem que fazer com toda a qualidade que ele puder, com toda a eficácia que ele conseguir. Então, muitas áreas terão contato com o consumidor final e precisam estar preparadas para isso. Então, ele tem que saber que ele tem que fazer aquele serviço bem feito, porque lá na frente o cliente vai vir receber esse apartamento e ele vai ter um contato com o consumidor final. Então, a empresa precisa estar preparada para isso. Tá? Então, conhecer o público-alvo não pode ser uma informação apenas de gestores. Então, todos os funcionários, toda organização, assim como conhecer o perfil, tem que saber, o perfil da empresa, tem que saber qual é o perfil também do público que vai comprar o apartamento que ele está ali executando, ajudando a executar. Depois a gente entra no segundo P, que é o segundo P da administração de serviços, que é o P de processos. Os processos na administração de serviços, eles dizem respeito a tudo que envolve a produção de um produto, ou seja, no caso a obra, ou prestação de serviços para um cliente. Como a gente já disse lá no início, a obra envolve a prestação de vários serviços, então no nosso caso existe essa particularidade, a gente tem o produto e a gente tem a prestação de serviço envolvida. Então, desde o momento em que ele conhece a empresa, até o seu relacionamento, né, pós-venda. Então, a prestação de serviço para o cliente, no nosso caso, que vai originar a obra, precisa passar por processos. E tudo que envolve a produção de um produto ou prestação de serviços para o cliente. Então, é preciso conhecer cada fase, cada etapa da jornada do cliente com a empresa e tomar decisões para cada momento. Então, cada etapa precisa ser conhecida, precisa ser registrada e precisa ser comunicada a todos os envolvidos. Cada funcionário, cada colaborador tem que saber, através desses processos, onde ele está inserido, onde que ele está ajudando, o que ele está apoiando e o que ele deve fazer para aquele processo ser alcançado. Então, a gente tem aqui um exemplo de um processo, né, que é utilizado na administração de serviços, que eu gosto muito, que é um processo de uma construtora genérica. Então, a gente tem aí, ó, na fase 1, que está de laranjado, que é a prospecção de terrenos. Primeira etapa dessa construtora. Então, a gente tem lá, número 1A, pesquisa online de imobiliárias, né? 1B, visita de terrenos, análise desses terrenos, né? Para verificar se é compatível com o tipo de empreendimento almejado. Aí nós vamos para o quadro 1C, que é um levantamento de dados gerais, ou seja, situação daquele terreno, se ele está penhorado ou não, se tem escritura tudo certinho, se está regularizado na prefeitura, tá? Então, toda essa etapa dessa 1C envolve pesquisa, envolve levantamento em cartórios, em prefeitura. Aí nós vamos para um quadro 1D,
que é arquivamento, né, em banco de dados, ou seja, depois que a gente identificou, né, prospectou esses terrenos, essas pesquisas, a construtora vai ali fazer um arquivamento num banco de dados dos possíveis terrenos que ela pretende adquirir. E aí, identificação de oportunidades. Quando essa fase da prospecção dos terrenos está fechada, passa para uma outra etapa. Então, desse fluxo geral que a gente está vendo aqui, vamos passar para a etapa 2, que é a viabilidade do terreno. Então, a 2A, análise de mercado na microrregião. Então, será que esse empreendimento que eu quero construir, tá? Nesses terrenos que eu identifiquei, que eu arquivei no meu banco de dados, será que esse terreno quando eu construir o meu empreendimento aí, vai atender essa região, essa microrregião que eu estou pretendendo, né, construir? Nessa microrregião que eu vou estar atendendo aí com essa edificação? Será que é legal eu construir um prédio de alto padrão dentro de um bairro que não tem, é um bairro conhecido como um bairro, né, de classe média baixa? Será que vale a pena eu construir um empreendimento de baixo padrão dentro de um bairro, né, próximo de um bairro onde eu tenho uma classe alta? Será que vale a pena eu construir um hospital, uma obra hospitalar, num bairro afastado da cidade? Será que vale a pena eu construir uma obra escolar, né, dentro também de uma área que não tem aí uma área distante da cidade, que não tem transporte? Então, essa análise do mercado na microrregião. Depois eu vou para o quadro 2B, que são as informações detalhadas do terreno. Aqui eu vou mais a fundo no terreno, tá? Para poder saber se se essa regularização dele está bem feita, se esse terreno realmente está registrado, está tudo quitado, tem IPTU em dia, tá? Depois o quadro 2C, eu já vou, depois que eu adquirir esse terreno, fazer um levantamento topográfico, vou fazer uma sondagem do solo, aí é uma questão mais técnica. Eu vou sondar esse terreno para saber se o levantamento topográfico me atende, se a sondagem, né, ou seja, se o solo é compatível com o tipo de empreendimento que eu quero executar. Depois eu passo para o quadro 2D, que é a viabilidade jurídica, tá? Também saber se eu posso construir esse terreno, esse empreendimento dentro desse terreno, se eu tenho APP, se eu não tenho, quais são as possibilidades para que eu possa edificar essa obra, tá? Depois, 2E, anteprojeto arquitetônico, né? Então, eu vou fazer um anteprojeto arquitetônico já dentro desse terreno para eu ter um escopo inicial. E 2F, eu vou fazer um orçamento baseado nesses índices. Então, eu vou pegar um orçamento para saber quanto eu vou ter de custo, de gasto, para executar essa obra, esse empreendimento que eu quero nesse terreno. Aí eu passo para uma fase chamada Gate 1, que é assim, o portão de abertura, né? Tá ok, esse portão abre para aprovação. Se não está ok, eu cancelo e faço uma revisão e inicio tudo de novo lá na prospecção dos terrenos. Caso seja aprovado, eu vou para o passo 3, que é o projeto legal, que está em azul, onde eu vejo o quadro 3A, que é recolhimento de todos os requisitos para o projeto legal, né? Então eu vou analisar a legislação urbana, eu vou analisar todas as legislações municipais, todos os documentos dos proprietários da incorporação, e eu passo para o 3B, que é a fase real de desenvolvimento do projeto legal, ou seja, o projeto para aprovação. Depois eu passo para o quadro 3C, que é submissão e aprovação da prefeitura. E aí, quando eu submeto esse projeto, né, para aprovação, esse projeto legal para aprovação da prefeitura, eu já passo para uma outra etapa, um outro processo, que é o processo número 4, aí de lilazinho, que é a viabilidade de lançamento. Peraí, 4A, atualização do orçamento, ou seja, um pré-orçamento. Então, eu já tenho um projeto legal, já tenho um detalhamento maior, então eu pego aquele orçamento que foi feito no quadro 2F, que é um orçamento baseado apenas em índices, e eu já vou fazer uma atualização do orçamento, um pré-orçamento, já baseado nesse projeto legal que foi executado no tópico 3, no processo 3.
Então, nesse quadro 4A, enquanto o processo está sendo submetido à aprovação da prefeitura, esse projeto legal, eu vou fazendo uma atualização do orçamento, fazendo um pré-orçamento. E aí, no 4B, eu já vou fazer um cálculo do VPL, do TIR, do lucro líquido, ou seja, eu vou ver quanto que é o valor de venda que eu vou ter nesse imóvel. Então, eu já vou planejando tudo isso dentro da administração de serviços. Passei desse processo, né, dessa etapa de processo número 4, eu vou para um segundo portão, o gate 2. Nesse segundo portão, se está tudo certo, está tudo aprovado, eu sigo para o processo 5 em amarelo, que é incorporação e lançamento. Agora, se houve alguma situação, se esse meu cálculo de venda, se esse meu lucro não vai valer a pena, ou seja, não tem essa viabilidade para lançar esse empreendimento, eu cancelo e passo para revisão e volto para a linha de prospecção de terrenos novamente, lá para o item 1. Mas voltando ao gate 2, ao portão 2, se está tudo certo, tudo aprovado, eu entro no processo de número 5, em amarelo, incorporação e lançamento. Então, eu vou para o quadro 5A, que é o cálculo de áreas, conforme NBR 12721, e também registro em cartório, essa incorporação, tudo certinho, área útil, área comum, área privada. E aí eu vou para o 5B, o quadro 5B, que é uma etapa do processo 5 da incorporação e lançamento, que é o evento de lançamento e início das vendas. A partir do momento que eu começo a lançar, que eu lanço, que eu começo a vender, eu já vou gerando, né, subsídios para que eu possa ir para a etapa, né, para o processo 6, em vermelho, que são os projetos executivos e o planejamento. Aí eu entro no quadro 6A, na etapa 6A dentro do processo 6, que é o detalhamento do escopo. E aí o quadro 6B, que é o desenvolvimento dos projetos executivos. Nesse detalhamento aqui, nessa etapa 6B, eu preciso abrir várias caixinhas de microprocessos dentro. Desenvolvimento dos projetos executivos. Eu preciso identificar quem vai fazer o projeto estrutural, quem vai fazer o projeto elétrico, hidráulico, projeto de instalações de gás, projetos de segurança, projeto de permeabilidade, projeto de drenagem, vários projetos, e eu preciso coordenar, eu preciso montar um pequeno controle de administração de serviços dentro desse quadro 6B, que é o desenvolvimento de projetos, porque eu tenho que aqui fazer um cronograma de elaboração, eu preciso fazer um cronograma de reuniões de compatibilização de projetos, eu preciso verificar aqui se a plataforma que eu tenho uma plataforma que vai poder fazer essa compatibilização de projetos, ou eu não tenho essa plataforma e eu preciso fazer a compatibilização por meio de reuniões mesmo para compatibilizar, eu tenho um profissional, sim ou não? Então, dentro desse quadro 6B, a gente vai ver mais para frente como a administração de serviços funciona só no desenvolvimento de projetos. Mas, enfim, quando nós terminamos essa fase 6B, a gente entra na 6C, que é o orçamento base, que é um orçamento muito mais detalhado daquele orçamento que nós já detalhamos no tópico no quadro 4A, que é a atualização do orçamento, ou seja, um pré-orçamento. Nesse quadro 6C, no orçamento base, a gente já tem os valores dos insumos mesmo. E aí no quadro 6D, que é o planejamento de obras e cronograma base, que nesse quadro 6D a gente tem outros microprocessos dentro do 6D, onde a gente trabalha com planejamento, organização, montagem de canteiro de obras. Então isso aqui a gente trabalha também mexendo com microprocessos, tá? Depois dessas primeiras etapas aqui, que nós vimos desses primeiros 6 processos, nós entramos na fase de execução, onde é necessária a execução de outro fluxo geral como esse, para ser feita a administração. Então, trabalhar o segundo P, que é o P de processos,
é realmente identificar e trazer tudo que a empresa faz, todo o processo que a empresa faz, numa forma como essa aqui, ó, para vocês verem, que é um tipo de evidência a partir de processos, tá? Dentro da administração de serviços. Então, os processos de uma empresa, eles são planejados com o objetivo de entregar ao consumidor um produto ou um serviço de qualidade. Então, alguns cuidados simples que podem ser tomados, entendeu? Dentro desse segundo P, que é os processos. Então, a gente tem lá realização de testes antes da entrega, garantia e assistência, por exemplo, montagem de maquetes, montagem de compatibilização com imagens 3D. Então, são situações que a gente pode validar processos. As tarefas precisam estar bem claras para que todos e cada colaborador, né, devam entender o valor do seu serviço. Então, é importante estruturar processos simples de serem seguidos. Assim, fatores como mudança no quadro de colaboradores não afetarão a empresa de forma tão acentuada, que é o que a gente viu aqui, ó. Vamos voltar rapidinho. Se uma empresa divulga um fluxo desse, um processo geral como esse, a alteração, né, ou mudança, ou férias de algum funcionário, ou demissão, né, desligamento e recontratação de um funcionário, não vai afetar na evolução, né, no andamento dessas etapas, porque se uma pessoa que sai ali do quadro, vamos supor, do quadro de funcionários, que executa o tópico, por exemplo, aqui do processo 2, viabilidade de terreno, ele sabe que ele vai precisar de informações da unidade ali, que é prospecção de terrenos, para ele poder trabalhar. Então, quando ele tem uma análise de um fluxo como esse, um fluxo geral como esse, né, um processo geral, um fluxo de processo geral como esse aqui, ele vai saber onde ele está inserido, onde que ele trabalha, o que ele precisa para dar sequência no seu trabalho, tá? Então, aqui é o que fala sobre essa importância de estruturar esses processos, ou seja, identificar esses processos, montar um fluxo desses processos, mesmo que seja simples, para que eles sejam seguidos, porque assim como, né, fatores como mudanças no quadro de colaboradores não afetarão a empresa de forma tão acentuada, tá? Agora aqui, pessoal, a gente entra no item 3, no terceiro P da administração de serviços, que são os procedimentos, e nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Eu vou deixar para vocês um exercício para vocês poderem trabalhar para que a gente possa seguir na semana que vem, tá ok? Com o terceiro P da administração de serviços. Um abraço, pessoal, para vocês e até a aula que vem.